Boa noite, meus amigos infernais, tudo bem? Então, vou fazer um react aqui a esse vídeo do Santinelli. Eu fiquei na dúvida se eu ia fazer nesse canal ou se eu ia fazer no meu outro canal. Esse canal aqui é um canal de zoeira, né? E o meu outro canal é um canal mais sério. E eu fiquei na dúvida porque eu sou consteladora familiar, né? Então, acho que o ideal era eu fazer esse vídeo lá no meu outro canal, que é um canal mais sério, digamos assim. Só que apesar de ser consteladora, não é uma área de trabalho que eu foco, né? Digamos assim, eu atendo quase nada, raramente eu atendo alguém, eu não ganho dinheiro com constelação, não quero comprar essa briga na internet. Então eu acho que o ideal é eu fazer aqui mesmo nesse canal, né? Que não é que seja anônimo, não é anônimo, mas eu não mostro minha cara, pra quê? Né? Me expor pra uma coisa que eu mal faço, eu não ganho dinheiro com isso, não é meu foco, entendeu? Eu tô estudando outra área de terapia. E assim, eu acho que as pessoas que criticam a constelação, eu acho que elas têm um ponto, né? Então, assim, realmente eu já vi muita besteira feita dentro da constelação. A maioria dos consteladores aí, eu acho, que fazem uma constelação realmente muito horrível. E ainda tem um grupo aí que defende como sendo algo científico, e eu acho que a briga foi comprada por causa disso. E eu já sabia que o Santinelli ia fazer esse vídeo. Ele já tinha falado várias vezes que ia fazer um vídeo sobre constelação. Eu comecei a ver, eu vi os primeiros minutinhos, e aí eu falei, não, vou gravar um react, porque eu gosto muito de Santinelli. Tô curiosa para ver o que é que ele vai falar, né? E vou jogar aqui toda a minha honestidade e com coisas que eu acredito, tá? E aí, vamos lá. Agora deu certo, então vamos falar hoje sobre essa merda chamada constelação familiar. Tô até pensando em botar a Anitta na thumb desse vídeo, só para gerar clique. A constelação familiar, para você que não sabe, foi criada por um alemão, já vê que é ruim, veio da Alemanha, já deu um pé para trás. Ó o preconceito, ó o preconceito. Um pouquinho antes. Chamado Bert Hellinger. E se espalhou pelo Brasil como uma fórmula para você poder se tratar, com várias aspas, tá? E se curar de traumas familiares, que é o trauma mais comum para qualquer... Então, não é só para trauma familiar, tá? É para qualquer tipo de trauma, na verdade, né? Mas assim, talvez seja até pior para quem não acredita, né? Mas assim, não é só para trauma familiar, não. Ser humano. Aliás, não é nem para traumas especificamente, né? É para a gente ver situações, né? Ver como expor situações. Não é para trauma também. Este planeta. Essa é a função número 1 da família, é te dar um trauma, depois cuidar de você, mas o trauma é a primeira. E é óbvio, né, que esse é um tipo de tratamento e de cura que vai ser caro, é óbvio que eles vão cobrar, não é de graça. E alguns coaches já começam a entrar nessa porra aí para começar a ver. Realmente, muita gente cobra muito caro na constelação, né? Às vezes que eu atendi, eu não cobrei caro, até porque eu ministro um grupo de apoio, mas eu não ministro como terapeuta. Na verdade, esse grupo de apoio, ele surgiu por acaso. Eu criei um grupo para mim. Antes de estudar qualquer tipo de terapia, eu criei um grupo no WhatsApp para poder eu desabafar por conta de situações que eu passei, de vida, de infância, situação específica. E aí eu criei um grupo para poder encontrar pessoas como eu. E esse grupo cresceu muito e acabou se tornando um grupo de apoio. Mas lá dentro eu sou mais uma, desabafando e tal. Eu só ministro porque precisa de um administrador, né? Então precisa de alguém que faça triagem para entrar no grupo, para não entrar qualquer um. Então assim, a gente faz encontros e tal. Mas enfim, continuando aqui, eu não lembro nem mais o que foi que ele falou. Vender como algo que tem o poder de fazer você resolver problemas internos que você deveria estar procurando um psicólogo. E o pequeno detalhe sobre a constelação familiar. Constelação não substitui psicólogo. Se tiver algum constelador vendendo isso, tá errado. Constelação não é terapia semanal, não é isso. A constelação, ela é realmente uma vivência terapêutica, mas ela é única. Você faz ali uma sessão e pronto.
Então, ela não substitui uma psicoterapia semanal, não tem essa intenção de substituir. É como se você fosse dizer assim, eu vou fazer uma meditação, então eu não vou fazer uma meditação, uma única meditação e vou tirar o meu psicólogo. Não, são coisas diferentes, ela não é feita para substituir a terapia do psicólogo, tá? Pelo amor de Deus. É o seguinte, ela é odiada por todos os psicólogos sérios, todos. Constelação familiar é a terra plana da psicologia. A nível de comparação, é isso aqui. Em termos de debate... Ela realmente é odiada, não é só por psicólogo não, mas por muita gente. Mas, na minha opinião, tudo bem, eu não sou ninguém, tá? Mas tudo bem, o meu canal aqui. Na minha opinião, porque as pessoas não conhecem, né? As pessoas conhecem as críticas de trabalho de outras pessoas, não conhecem a constelação de verdade. Atuais, é como se a psicologia fosse o Jonas Manuel e a constelação familiar fosse o Wilker Leão tomando porrada todos os dias. Não só por não ter comprovação científica, mas também porque é possível achar curso de constelação familiar, exatamente o que você ouviu, curso de constelação familiar. E para se formar em constelação familiar, você precisa estar bastante disposto a gastar aí as gigantescas uma semana da sua vida para fazer um curso. É isso aí, você que tá aí, estudando aí 4 anos psicologia, 5 anos psicologia, eu acho. Então, eu vou falar aqui também sobre isso. É verdade, né? O curso de constelação familiar, isso é uma merda, né? Porque qualquer um pode fazer o curso, se formar e atender. Então, mas não substitui, de novo, não substitui um psicólogo. Então, essa comparação com a faculdade de psicologia, eu acho que não bate em relação à constelação familiar. Agora, de fato, qualquer um faz o curso, se forma e começa a atender. Então, assim, fazer o curso não significa que a pessoa vai ser uma boa consteladora, que vai trabalhar, vai saber fazer. Tem gente que faz o curso e nem lê, né? Existem vários livros do Bert. Espero que ele fale aqui dos livros, não sei ainda. Mas, assim, tem muitos livros do Bert Hellinger. E eu vou até botar na velocidade mais alta, senão acho que o vídeo vai ficar muito grande. Enfim, eu acho que as pessoas... Aliás, não vou botar na velocidade alta. Se vocês quiserem, caso alguém vá assistir isso aqui, coloca na velocidade mais rápida aí, porque eu falo devagar e aí fica melhor, que fica tudo na velocidade mais alta. Mas, assim, muita gente se forma sem nem ler os livros, sem entender do que realmente se trata, faz as coisas de maneira qualquer, se forma de forma muito rápida, porque realmente uma semana é exagero. Não duvido que exista cursos de uma semana, mas o que eu fiz não era de uma semana, eram várias semanas. E assim, a gente estudava, né? A gente não faz só o curso. Eu, pelo menos, já conhecia a constelação muito antes de fazer o curso de constelação. Então, pratiquei bastante e tal. Não foi essa avacalhação, não. Mas eu não duvido que as pessoas façam dessa forma, porque não existe nenhuma regulamentação, não existe nada que proteja as pessoas em relação ao curso de constelação. Então, realmente dá para ser assim. 5 anos está estudando, poderia estar estudando uma semana só e já está vendendo curso para otário, mas não seja. De novo, não substitui a faculdade de psicologia, nem concorre com psicologia, tá? Pelo amor de Deus. Porque esse bagulho aqui, vocês vão perceber o quão profundo isso aqui é. Não é só uma pseudociência que vai fazer você acreditar que a tua mãe, porque ela mexeu um pouquinho a boca, ela tá mentindo pro teu pai. Não, isso aqui é um buraco muito pior do que isso aqui. Falei, isso aqui é um buraco pior que isso aqui. Parabéns. Que frase. Deixa eu colocar. Isso aqui, aí você bota o Vitor metaforando, é muito pior que isso aqui. Constelação familiar escrita aqui. O Robert, ele resolve tudo, pô. Vocês estão me zoando aí porque vocês não sabem que o meu editor é o melhor de todos. Não, então, isso aqui é pior. Eu falei, sério? Eu não confio na minha memória. Tá, isso aqui, constelação familiar, eu botei, acho que eu levantei a mão muito alto. Ai, velho. Isso aqui é muito pior. Já entendemos. E virar pastor que nem de curso precisa. O pré-requisito é só ter um terno, uma garagem com espaço para 10 cadeiras e passagem na polícia por violência sexual. Somente isso. Dá uma olhadinha aqui no programa de um curso de constelação familiar que a gente achou na internet. Olha aí, só com 24 horas de aula, você sai com certificado de constelador familiar. Isso daí tá e pode muito sair absurdo. por aí cobrando dinheiro para dar seus
hospital que vão destruir a saúde mental de um ser humano. O que poderia dar errado, né? Com isso aí. O que poderia dar errado? Nós estamos no Brasil, meu amigo, então é óbvio que o que puder dar errado da pior forma possível vai dar errado da pior forma possível. Em 2018, o Poder Judiciário brasileiro colocou as constelações familiares nas listas de práticas integrativas que podem ser usadas nas resoluções de conflitos familiares, principalmente, presta atenção, em casos de violência doméstica ou de abuso infantil, apenas. Eu não imagino. Então, eu conheci um advogado que trabalha, né, eu não lembro onde é que ele trabalha, mas ele trabalha num lugar que tem uma consteladora e tal. Eu não sou a favor, porque se é algo que não é aceito pela ciência, eu acho que realmente não tem que estar dentro desses fóruns, desses órgãos públicos, eu acho que não tem que estar mesmo. Mas, pelo que ele me falou, não é igual à constelação que a gente faz em atendimento. É apenas um papel que a consteladora preenche lá, fazendo uma constelação por escrito. E é uma coisa, enfim, ela não faz uma sessão de constelação lá no meio do fórum, não é desse jeito. Então ele me disse que é só um documento, entendeu? Mas eu também não sou a favor disso, não. Um cenário onde isso não possa dar errado. Onde? Como que isso vai dar errado? Uma ideia tão boa dessa. Para explicar de uma forma didática como funciona uma sessão de constelação familiar, e sem zoeira, tá? Sem sacanagem. Funciona como se fosse um jogo de RPG, desses de mesa. Sabe esse jogo de RPG que cada um é tipo um teatrinho, cada um é um personagem? E aí vão lá, né, e completam uma missão juntos. A constelação começa com uma pessoa, né, abrindo o seu coração ali, os seus traumas, contando todos os problemas que estão afligindo a mente dela por um constelador. E aí ele chega lá, por exemplo, e fala assim, pô, constelador, eu tenho um problema com a minha mãe. Isso é o meu grande problema. Aí o constelador vai achar uma pessoa pra fazer o papel da mãe. Olha, não é assim, tá? Só vou consertar. A pessoa não chega pra gente e conta os problemas dela e revela tudo. Não é assim. A gente faz uma sessão, a constelação, ela vem com um encontro primeiro, que não é cobrado, pelo menos eu nunca vi lugar nenhum cobrar. E aí, nesse encontro, realmente, a gente conversa para poder entender qual vai ser o tema da constelação. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu tô com um problema no trabalho, eu tô com um problema, sei lá, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, eu me sinto insegura, qualquer coisa. Então, a gente vai definir o tema da constelação. Quando a gente define normalmente, antes de dizer isso, normalmente a primeira constelação, a gente faz realmente a família de origem, que é pai e mãe de nascimento biológico. Normalmente a gente já começa uma constelação assim e deixa o tema que a pessoa quer trabalhar como segunda opção. Por quê? Normalmente a gente tem problemas realmente de infância relacionados à família que interferem na nossa vida. Então, a gente olha primeiro o sistema familiar de origem, né, a família de origem. Aí, se tiver tudo certinho, tudo ok, a gente já parte para o tema que a pessoa quer trabalhar. Então, é isso que a gente define na primeira consulta. A pessoa não conta toda a história dela. Eu faço só perguntas assim, como é uma terapia que a gente olha família, tal, eu faço algumas perguntas para poder saber ali quem são os personagens daquela família. Então, eu pergunto o nome do pai, o nome da mãe, quantos irmãos tem, se tem alguns traumas relacionados ali à vida, né? Se tem alguma coisa importante, um acontecimento importante ali na família. Então, a gente faz esse tipo de pergunta. Eu faço uma pequena árvore genealógica no papel, anota se tiver alguma coisa importante, e é só isso. E aí a gente define o tema que a pessoa quer trabalhar, e a gente vai para o segundo dia. Às vezes a gente faz essas perguntas, essa consulta, digamos assim, antes da sessão, e às vezes a gente faz em dias separados. Mas é isso, mas dá para fazer também sem fazer essa consulta, dá para poder simplesmente abrir o campo de constelação e fazer, tá? Mas normalmente a gente realmente faz essas perguntas antes. Olha que merda. E vai posicionar essa pessoa que faz o papel da mãe dentro de um círculo, igualzinho uma célula de igreja. Quem já foi? Eu não sou de igreja, nunca fui para a igreja, nunca vi uma célula de igreja, não faço ideia de como seja isso, acredito que não seja igual.
né? Mas vamos lá. Ele tá falando da constelação em grupo. Essas porra aí, tá ligado? Tudo isso pra ela poder fazer parte dessa encenaçãozinha, como se ela fosse a mãe da pessoa que está levando o problema com a mãe. E aí, quando não tem uma pessoa pra representar, outra modalidade de constelação é essa: 100 pessoas. Não 100 pessoas, tá, galera? 100 pessoas, 100 com S, tá? Nenhuma pessoa. Mais fácil, é isso. Quando não tem nenhuma pessoa, aí eles fazem com bonequinho. Pegam os bonequinhos e cada bonequinho lá representa alguém da família da pessoa que está sendo constelada. Cada bonequinho desse vai representar o sistema da pessoa. E aí, cada picareta da constelação familiar, né, usa a criatividade para fazer do jeito que quiser. Cada constelador utiliza um objeto diferente para usar como os representantes da família da pessoa constelada. Tem até gente, meu amigo, presta atenção nisso aqui, hein, fazendo constelação com cavalo, mano. Então, realmente a gente usa, quando a gente não faz a constelação em grupo, que é com pessoas, que é a que eu mais gosto, a gente faz com bonecos ou com objetos. E realmente tem gente que faz com cavalo, eu não faço ideia de como é com cavalo, mas dá para fazer constelação de outras formas também. Dá para fazer até mental, você imaginando alguma coisa. Realmente a gente pode usar qualquer elemento para poder fazer a constelação. Ele não está errado nisso, não. Agora, não é de acordo com a nossa criatividade, não. Tem a técnica, tem um jeitinho de fazer, né? Tudo bem que não seja científico, beleza. Mas tem a forma de fazer. Agora sim. Enfim, depois eu falo sobre isso. Vamos continuar. Cavalo. Deve ficar um cheiro maravilhoso isso aí depois, hein? E vou avisar pra vocês também, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Existe constelação familiar pra pet, tá? Seu cachorro. Eu vou pagar um constelador de animal e vou mandar as fotos do meu gato e vou trazer aqui pra vocês. Eu não sei, se você quiser... Eu não sei, eu acho que isso nunca vai chegar a Santinelli, até porque tem 30 pessoas inscritas aqui no meu canal. Mas se chegar, Santinelli, se você quiser que eu faça a constelação do seu gato, eu faço, viu? Assim, como eu já te disse, né? Eu não tomo isso de uma forma profissional. Na verdade, não é nem que eu não tomo de forma profissional, é que eu não atendo mesmo. Eu fiz o curso, eu gosto da constelação, eu estudo a constelação até hoje, amo, mas nunca foi o meu foco, foi uma coisa que eu estudei por amar. Às vezes eu atendo, mas eu não tenho o costume de atender, não ganho dinheiro com isso, enfim, tá? Mas se você quiser, a título de curiosidade, né, já fica aqui, eu faço. Resultado da constelação familiar dos meus gatos, tá? Eu vou trazer, caso você esteja achando que isso é piada. No Brasil é muito difícil, a linha não está, tá muito tênue agora, o que é piada e o que é verdade. Então, aguardem. Uma amiga minha fez, mano, de sacanagem, ela mandou, e é tipo 500 conto, e a mulher mandou tudinho, assim, ela mandou o PDF de como se o cachorro estivesse falando, tipo assim, eu não gosto de ficar sozinho quando você deixa pouca ração, e blá, blá, blá. Tipo assim, mano, chega um ponto que tu acha assim, caralho, que pessoa criativa, mano, ela criou uma vida pra esse cachorro, pô, não era os seus 500 reais, ela criou uma vida pro cachorro, os pensamentos do cachorro, a reclamaçãozinha do cachorro. Fiz o trabalho do ChatGPT, exatamente. A única vez que eu fiz constelação de pet na minha vida, porque eu não fiz o curso para constelação de pet, quando eu fiz a constelação de pet foram para os meus bichinhos de estimação, porque eles estavam brigando muito. Eu fiz na água, né? Porque tem um tipo de constelação que é na água, então eu fiz para eles na água. Eu não sei nem o que é que eu penso sobre isso, para ser honesta. Porque é uma terapia que ela é fenomenológica, né? Então, assim, quando a gente faz na gente, no ser humano, é diferente, porque você está fazendo a constelação junto com a pessoa. Então é diferente. A gente não entra no mérito se é algo, pelo menos eu, né? Não entro no mérito se é algo espiritual, ou se é psicológico, se tá dentro ali da psique, do inconsciente. O importante é o resultado, né? É a gente entender, sair melhor, entender a questão que está acontecendo com a gente. Então, assim, a constelação para mim me ajudou muito, foi muito boa para mim. Eu realmente gosto, assim, eu falo de coração, gosto mesmo. Entendo quem não gosta, porque é algo mesmo, assim, muito surreal, né? Vamos ver o que é que ele vai falar. Mas é algo mesmo, assim, difícil de acreditar, né? Mas, assim, não sei se funciona com cachorro e gato, não, sendo bem séria. Eu só fiz uma vez a constelação dos meus pets
E assim, coincidência ou não, eles melhoraram depois. Mas, enfim, não tenho experiência com constelação de pet, né? Então, eu fiz o convite aqui, mas talvez o Santinelli devesse pegar alguém mais experiente. A agenda de show pra você aí, vacilão, não perder, hein? Porque sempre que dá. Santinelli, eu gosto de você, mas não vou fazer propaganda não. Quer dizer, já tô fazendo, né? Aí seu Instagram. Mas hoje é dia 21/9, esses shows já passaram tudo, então... Conselhos para que essa pessoa possa induzir ela a fazer as pazes com a família, não importa o que essa Também não é sobre isso. família tenha feito para ela. Mas aí Não é verdade, não é isso aí não, tá? Se tem constelador fazendo isso, tá errado. você deve estar se perguntando, mas Thiago, esse constelador, ele está preparado para lidar com os sentimentos das pessoas, você acha, Thiago? Isso aí, meu amigo, a gente joga pro vento, deixa Deus decidir, vai do coração de cada um. Essa técnica, tá? Sempre aspas gigantescas quando eu falar técnica aqui, tá? Ela é vendida por vários coaches que se propõem a trazer curas rápidas pros seus traumas. Tipo isso É só pra exemplificar, tá? Não tem nada a ver com coach também. aqui, olha lá o bagulho. Faça constelação online. Terapia Constelação Familiar, profissional experiente em constelação familiar com a melhor formação e resultados rápidos. Faça constelação familiar. Isso aqui no Google, tá? Patrocinado. Tem até mesmo, mano, pra você saber onde essa porra vai, tem até uma série da Netflix chamada Uma Nova Mulher que fala de constelação familiar. E a pior parte é que não é falando mal da constelação familiar, não é zoando. Nossa, essa série é maravilhosa, gente. Eu assisti. Fala de constelação, mas ela é bem lúdica. E ela é maravilhosa. Eu amei essa série. Vamos ver o que é que ele vai falar. Com essa porra. É uma série turca que apoia constelação familiar e essa merda tá na Netflix. E é óbvio que, como toda burrice que é vendida como ciência, vai cair no colo de quem? Dos nossos queridos famosos brasileiros, influenciador digital, youtuber, cantora. Ano passado, nossa querida Anitta, é Larissa, na verdade, o nome dela, né? No ano passado, a Larissa, nossa queridíssima Anitta, não vou falar queridíssima não, tratou constelação familiar no braço, vai tomar no cu, corta essa parte aí. Ano passado, a Larissa, nossa Anitta, exatamente, Anitta, nossa funkeira, que representa o Brasil aí fora, deixando os bolsonaristas rasgando o cu de ódio. Até ela postou uma tatuagem que ela fez de uma constelação familiar. Tatuar o nome do namorado é menos pior que isso aí, mano. E o fato dela ter feito essa tatuagem virou notícia, ou seja, muitas pessoas conheceram essa bosta aí por causa dessa tatuagem. Então, mesmo você não conhecendo muito sobre constelação familiar, caso você não tenha ouvido muito sobre isso e ache que é um problema não muito grande, que é um negocinho de bolha de doidinho de internet, saiba que você está mais uma vez enganado. Essa porra aí tá espalhando pelo Brasil, igual todas as burrices. Olha que legal que o fundo dele tá combinando com o meu fundo aqui, ó, da TV, que é o Inferninho. Ai, Santinelli, você é um fofo, eu gosto de você, tá? Olha, eu fiquei, como você falou muito mal de constelação, você veio falando mal de constelação há vários vídeos seus, eu confesso que eu fiquei assim dentro de mim com um rançozinho. Mas como eu acho que você é um cara legal, eu quis vir. Eu tava esperando esse vídeo para poder vir fazer o react. Então eu acho que você não vai falar besteira, né? Quer dizer, assim, você não conhece, então é claro que você vai falar coisas que não batem porque você não conhece, né? E quem não gosta não sabe mesmo, né? Você não vai ler os vários livros do Bert Hellinger para poder entender o que é uma coisa que você não se interessa, que você considera terra plana. Então, óbvio que você nunca vai saber mesmo, né? Por isso que eu tô fazendo react aqui. Que se espalha muito rápido aqui no Brasil. E nesse vídeo de hoje eu vou provar pra você que você tem que ficar longe desse negócio de constelação familiar. Primeiro, a gente tem que saber como surgiu esse negócio de constelação familiar. Quem criou isso? De onde que veio? Essa parada surgiu basicamente que nem toda seita. Com um cara metido a guru que tira todas as informações do ano dele. O criador da constelação familiar, como eu já adiantei, foi o alemão Bert Hellinger. Fotinha aí. Ele não tirou do ânus, tá? Tem um livro só com a biografia dele. E é bem interessante, o livro é bem legal. Duvido que o Santinelli tenha lido, mas eu também não leria se eu fosse ele, né? Porque eu não vou ler nada sobre terra plana, então se ele vê como terra plana, ele não vai ler. Que nem eu, jamais vou ler nada de terra plana. Do arrombado aí, pra tu ver a carinha dele. Uma boa forma de apresentar o Bert, pra você que não é muito, né, íntimo do rapaz, a primeira coisa que eu acho que é legal saber, pra começar a falar sobre ele, um ponto aí na vida dele que eu acho que é importante falar, ele apenas tem isso aí no currículo, serviu no exército nazista. Só isso. Fazendo aí
Ele serviu no exército com 17 anos de idade. Tenho quase certeza, não me engano, mas está no livro dele, porque tem muito tempo que eu li. Obrigatório. Era obrigatório. E ele odeia o nazismo e ele fala contra o nazismo nos livros dele, tá? Então, essas coisas que falam na internet, de que ele é nazista, tal, não é verdade. Nos livros dele, ele fala contra o nazismo, e não é uma vez só, não, várias vezes. Desde o livro da biografia até os outros livros, ele fala contra o nazismo. Todo mundo do MBL morrer de inveja. Ele teve a oportunidade e serviu ao exército de Hitler. E isso aqui é só o começo, tá? Do currículo do rapaz, é só o começo. E óbvio que ele já foi questionado sobre isso. Tipo assim, a galera, óbvio que alguém ia perguntar em algum momento, né? E antes de morrer em 2019, quando perguntaram isso pra ele, tipo, oi, mano, que porra é essa aí? Que história é essa que tu serviu ao exército nazista? Mas e aí? E ele dizia que tinha sido obrigado, que ele não teve escolha senão entrar para o exército nazista. O vacilo dele era só dizer que era um personagem, que era uma persona de palco apenas. Mas ele fala isso mesmo, né? No livro que fala a biografia dele, fala que ele foi obrigado, a Alemanha obrigou, foi obrigatório, e assim que ele pôde, ele saiu. Ele não esteve de frente, eu não me lembro o que foi que ele fez, né? Mas não foi nada assim, do tipo matar os outros, essas coisas assim, não. E ele não é contra, tá? Então, assim, os livros dele, que são coisas antigas, não foi antes de morrer, não. Já na biografia dele, nos outros livros, ele sempre falou contra. Dele, é só isso, é arte. Ele ia falar, respeita a minha arte, respeita a minha arte. Igual certos comediantes fazem por aí. Vacilou, né? Que aí meteu esse migué aí de que foi obrigado. O problema é que em 2004, tá? 2004 foi um bagulho relativamente recente. Nessa época, ele fez um poema para o Hitler. Eu falei que ia piorar, não falei? Isso aqui tá num livro, isso que eu vou ler agora, tá num livro do próprio Bert Hellinger, chamado, o nome é muito irônico, um livro de poema, que tem um poema sobre Hitler, e o nome do livro ser Pensamentos sobre Deus, eu já acho impressionante. Olha o que ele escreveu, abre aspas, muitas aspas aí para o MBL. Eu já sei o que é que ele vai falar, tá? Esse ode, poema, sei lá, não é um ode, eu me embolei um pouco nas frases. É uma constelação, né? Ele é uma constelação escrita. O Bert Hellinger, ele fala nos seus livros, tudo bem, as pessoas podem achar um absurdo, eu não vou nem entrar nisso, eu compreendo e tal, né? Mas, assim, o Bert, nos livros dele, fala que a gente tem uma dívida, o mundo todo tem uma dívida muito grande com o que aconteceu, principalmente lá, os alemães. E eles têm uma dívida muito grande com a humanidade por conta do Holocausto. E que sempre que for possível, se deve fazer uma constelação. Então, quando ele escreve, que é lido dessa forma, né, as pessoas que não sabem o conceito da constelação, e tudo bem, ninguém precisa concordar, mas a gente está falando aqui de intenção. A intenção dele é que toda vez que se lê isso, é como se você estivesse fazendo ali uma pequena constelação, é como se você entoasse, né, essa constelação. Então, quando eu li esse poema, entre aspas, que eu não sei se ele chama de poema, né, mas quando eu li, eu vi de cara ali, é uma constelação. Então, vamos lá. Não cortar essa parte e falar. Eu acho que eu não li esse livro do Bert Hellinger, eu não me lembro dele, eu não li. Que sou eu que tô falando isso, né? Que eles gostam de quem fala isso, mas eles querem jogar essa peste porque eles sabem que é ruim. Eles sabem que é ruim pra mais deles, mas eles gostam de jogar pra nós, falar que a gente que defende essa porra aí. O nazismo é de esquerda. Mesmo sendo que quem fundou o movimento deles, né, foi um supremacista branco que com certeza sabe quem é Bert Hellinger. Porque esse poema aqui, se liga, abre aspas, Hitler, eu olho para você como um ser humano, assim como eu com um pai, com uma mãe. Olha isso, mano. Eu com um destino definido, eu ouso te amar, eu sou obrigado a te amar, porque se eu não fizer, então como eu poderia amar a... Olha, realmente é muito difícil explicar isso, mas assim, dentro do conceito de constelação, cara, é surreal, é porque eles pegam assim na ferida, né, pra poder falar das coisas, foda. Mas assim, a constelação, eu vou tentar resumir
para poder explicar essa, entre aspas, poesia. Mas mesmo que fosse uma poesia para o Hitler, falando bem do Hitler, enfim, ainda assim eu não acho que desfaz, se ele fosse nazista, eu não acho que desfaz o que ele criou de constelação, porque apesar de ele dizer que tirou do cu, ele não tirou do cu, ele tirou de outras coisas que já existiam, entendeu? Ele só explicou, trouxe dentro de uma técnica, dentro de uma linguagem. Mas tudo bem. Eu vou tentar explicar isso aqui. Eu olho para você como ser humano. Dentro da constelação, ela tem uma ideia de pertencimento. Então, ela explica que todo mundo... Ninguém precisa concordar, tá? Só estou explicando o que é. Todo mundo tem o direito de pertencer. O Bert, quando ele começou a criar a constelação, ele disse que ele tirava. Então, assim, pessoas como Hitler, como pessoas, assim, cruéis da família, ele expulsava do sistema. É porque eu também teria que explicar o que é o sistema, né? Porque ele, pelo que o Santinelli falou, seria família, mas não é só família. A família é o nosso sistema de origem, é o primeiro sistema. A gente nasceu dentro de um grupo de relação de pessoas, que seria a nossa família de origem. Mas a gente tem outros sistemas, a gente tem sistemas que é o ambiente de trabalho, que aquelas pessoas ali se relacionam no trabalho, é um sistema. Aqui, mora aqui no condomínio a gente divide, né, com outras pessoas, conversa com outras pessoas, aqui é como se fosse uma pequena sociedade, aqui é outro sistema. Então, eu tenho um sistema com meus amigos. Então, são como se fosse assim, aquele grupo de relações é um sistema, tá bom? E aí, dentro desses sistemas, a gente tem a necessidade de pertencer. Na nossa família de origem, que a gente olha primeiro quando a gente vai falar de constelação, a gente tem uma necessidade de pertencer. Ela é como se fosse nosso instinto de sobrevivência, porque a gente nasce, né? Então a gente nasceu já pertencente àquela família. A gente já veio dentro daquele seio familiar, aqueles genes que a gente tem. A gente conheceu essa existência que a gente está, né? A gente veio para esse mundo através daquele sistema. Então, é importante, é necessário pertencer, é necessário pertencer, né? Essa ideia de pertencimento, ela é muito forte. Então, quando o Bert fala, né, que olha para ele como um ser humano, ele está dando para o Bert Hellinger esse pertencimento. Ou para o Bert Hellinger, não, para esse cara, o bigodudo. Ele está dando para o bigodudo o pertencimento. E isso faz parte da constelação. Não quer dizer que ele concorde. Quer dizer que tem que olhar as coisas como as coisas são, entendeu? Você não pode excluir, fingir que aquilo ali não aconteceu, que aquilo ali não existe. Ele, no início, quando ele começou a montar a técnica, ele fazia essa rejeição, só que ele viu que era pior, né? Que a gente precisa ver as coisas com a realidade. É muito... Eu estou tentando botar em poucas palavras isso, mas realmente faz parte do conceito da constelação, essa ideia de pertencimento. E quando você afirma que essa pessoa, né, você faz uma afirmação dessa pessoa, você está colocando ela, é como se colocasse ela, é como se falasse assim, eu coloco você no seu lugar, sabe? É mais ou menos isso. Todo mundo pode discordar, mas faz parte da técnica. Isso aqui é uma constelação escrita, tá? Aí ele fala assim como eu, com um pai e uma mãe, né? Tá humanizando ele. E com um destino definido. Tá. Não sei isso aqui. Eu ouso te amar. Eu sou obrigado a te amar. Porque eu não...
Porque se eu não o fizer, então como eu poderia amar a mim mesmo? A causa final de sua ascensão em queda não é diferente da minha. Eu honro isto em você, assim como honro isto em mim. Eu me rendo a tudo que isso criou em você e tudo que isso criou em mim. Cara, eu me lembro de ter olhado esse poema, entre aspas, outra vez, né? Eu tinha acabado de estudar Albert e eu entendi melhor, né? Mas assim, talvez seja porque, eu imagino que seja porque ele também é da Alemanha, né? Então ele deve estar constelando isso aqui, colocando ele num patamar de igualdade. Eu honro isto em você. Honrar é um termo da constelação, tá? Ele não significa esse honrar que a gente entende da palavra honrar, tá? É um termo da constelação. Inclusive, tem muita gente que distorce isso, porque honrar pai e mãe na constelação não é o mesmo honrar cristão. E aí eu vejo até consteladores fazendo isso, né? Ah, eu vou honrar pai e mãe, você tem que, sei lá, perdoar. Também não existe perdoar pai e mãe na constelação, tá? Ele honra, a causa final de sua ascensão e queda não é diferente da minha. Eu honro isto em você, assim como honro isto em mim. E eu me rendo a tudo que isso criou em você e a tudo que isto criou em mim. Para mim mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Espera aí. Isso que criou em todos os outros seres humanos. A primeira coisa. Eita! Como isso que criou em todos os seres humanos. Olha, realmente essa poesia é complicada, hein? Mas assim, de verdade, o Bert Hellinger não fala bem de nazismo nos livros dele, não. De verdade mesmo, não fala. Eu entendo aqui como uma intenção de constelação, né? Eu acho que ele está querendo trazer a ideia de visualizar, né, mesmo, né, de você trazer a realidade. A causa final da sua ascensão em queda não é diferente da minha. Eu não sei, eu realmente não sei, gente. Olha, mas assim, ele não fala a favor de constelação nos livros, isso eu tenho certeza. Depois eu vou tentar pegar esse livro para ver se ele explica essa poesia. Tudo que isso criou em mim, como tudo isso que criou em todos os outros seres humanos. A primeira coisa que a gente deve se perguntar depois de ler isso aqui é: que porra foi essa? Mas não, eu não gostava do Hitler não, pô. Eu fui obrigado a servir o exército. Eu apenas... Mas ele fala mal, de verdade, ele fala mal nos livros, ele fala bem mal mesmo, né? Esse aqui, provavelmente, eu vou dar uma olhada nesse livro que tem essa poesia. Eu achei que eu não conhecia esse livro dele. Para ver se ele não explica, porque tem cara de ser uma constelação isso aqui, né? Ele até tem um dos livros do Bert Hellinger, ele fala de uma situação de um pai que era violento com a família e tal, e ele excluía, né? Ele fazia assim, porque realmente tem uma técnica na constelação. Mesmo que as pessoas não concordem, né? Eu vou chamar de técnica, porque eu sei que isso aqui é um vídeo de crítica, então eu acho que quem for assistir aqui o meu react vai ficar com raiva de mim. Mas eu vou chamar de técnica. Que você traz esse pertencimento, né? Então você traz esse pertencimento para todo mundo. Só que no início ele falava que ele não fazia isso. Ele excluía. Ele tirava dentro da técnica da constelação, ele fazia com que as pessoas perdessem o direito de existir, de pertencer. Só que isso fazia mais mal do que bem, porque é como se você tentasse excluir uma coisa que aconteceu, que foi real, entendeu? Então, para mim, essa poesia tem a ver com isso. E o fato dele ser alemão, talvez por ter servido ao exército, eu não sei, que ele está se comparando, né? Então eu não sei por que o Bert Hellinger se compara com Hitler aqui. Mas assim, talvez nesse livro tenha explicação. O que eu posso dizer
é que nos outros livros do Bert, ele fala contra o nazismo. Ele nunca falou a favor do nazismo. E ele não era nazista. Mas não, eu não gostava do Hitler não, pô. Eu fui obrigado a servir o exército. Eu apenas, galera, fiz um poema pra ele apenas, mas eu fui só obrigado. Como eu digo novamente, meus poemas são minha arte, respeita minha arte. É legal que essa frase aqui só os comediantes vão entender a referência. Tá? Só os comediantes vão entender a referência. E eu tô com frio, mano, tá tudo dando um friozinho. Cadê aquela música que eu trouxe? E aí quando os nazistas estavam tomando porrada na guerra, o Bert foi preso por soldados estadunidenses e foi enviado pra Bélgica como prisioneiro e infelizmente não fizeram o correto, que era meter uma bala na cara dele nessa prisão. Se tivesse logo resolvido lá do início, da raiz do problema, não teria, era um nazista a menos no mundo, junto com a constelação familiar, que não teria existido. E depois de uma semana preso, ele foi mandado de volta pra Alemanha pra poder estudar. Pra você ver, né? Comediante morrendo de medo aí de ser preso por causa de piada. Comediante branco, rico, loiro, achando que vai ser preso por causa de piada, sendo que nem nazista. Então, a constelação, ela existe com outros nomes, em outras culturas, tá? Então, talvez se o Bert Hellinger não tivesse escrito, né, transformado em livros e tal, talvez iria existir, só que ninguém ia conhecer, porque o processo que ele fez conheceu. Tem um livro que é do Guilhermo Leone, que ele visita uma aldeia Mapuche, se eu não me engano, na Argentina. Se eu não me engano, esse é um psicólogo que é da Argentina, ele também, se não me engano. Mas ele vai visitar essa aldeia Mapuche. E essa aldeia, ela tem toda a metodologia da constelação. Inclusive, esse livro é maravilhoso, se chama O Equilíbrio Oculto das Coisas. E eles lá, né, praticam tudo igualzinho à constelação, né? E o Bert, ele passou muito tempo numa aldeia Zulu, se eu não me engano, africana, e foi de lá que ele tirou, né? Então, esses aprendizados que culminaram na constelação, veio de lá, né? Então, assim, ele passou muitos anos morando lá e tal, e aí veio de lá. Então, não foi ele que criou tudo, tirou da bunda, não foi assim, tá bom? Vamos continuar. Fica preso por ser nazista. E aí ele se formou em filosofia, teologia e pedagogia. Mas presta atenção, ele não se formou em psicologia. Eu nunca tinha falado tão quebradinha essa palavra. É porque constelação não é psicologia e não é para substituir psicólogo. Psicologia. E essa parte é importante, tá? Ele estudou um pouco sobre psicanálise, mas não chegou a fazer faculdade de psicologia. E aí, depois de se formar, olha que legal, pra onde que o nazista, alguém que serviu o exército nazista, foi fazer da vida? Se tornou um missionário católico e viajou pra África do Sul, onde morou por 16 anos vivendo lá com tribos Zulus. Lá com os Zulus, ele aprendeu o conceito de ancestralidade e misturou isso com algumas ideias do catolicismo sobre hierarquia, um pouco da teoria da psicologia, e dessa mistureba toda aí, mano, saiu a teoria dele de relação sistêmica. Mas como ele nunca dá os créditos nem pros Zulus, nem pros psicólogos, ele simplesmente trata como se ele tivesse inventado esse conceito do absoluto nada, do zero. Por conta disso, a gente poderia descrever. Mas ele não fala que ele criou tudo absolutamente do zero, né? Tem um livro da biografia dele que ele conta como foi que ele criou e tudo. Não foi do zero. Ele não fala que ele criou tudo do zero. Ver a produção teórica do Bert Hellinger como apenas plágio. Misturando esses conceitos e sem dar crédito pra ninguém, pra fingir que ele que criou esses conceitos, o maluco teve a audácia de descrever um método sobre constelação que ele chama de, abre aspas, ciência Hellinger. É tipo inventar qualquer doideira do meu cu e falar por aí que não, isso aí que eu inventei aqui, mano, isso é a ciência Santinelli. É isso aí. Agora engulam. Ricardo Ventura aqui do Brasil, que fala lá que também que lê as faces, pegou o mesmo cara, o mesmo teórico que criou as merdas que o Metaforando usa, inventou outras bostas em cima e falou que o método é dele. Ele criou um método chamado Ventura e ele botou um ponto entre cada letra, velho, pra parecer que é uma sigla de um bagulho sério, mano. Eu vou criar o meu também. Vou inventar um método aí e aí eu vou colocar lá. É o método Brioco. Bota um B antes de cada R. E quando alguém me perguntar, Thiago, por quê? De onde você tirou esse nome? Do meu Brioco. Então, se você vê alguém falando essa bosta aí pra você e ver que esse papinho mole, mas a constelação familiar não é pra ser uma ciência. Vocês também, tudo pra vocês tem que ter comprovação, né, galera? Que isso? É apenas um método de tratamento. Se alguém falar isso pra você, pode falar à vontade, sem o menor peso na consciência, a seguinte frase: pau no seu cu.
larga de ser burro. O próprio Bert chamou esse método de ciência. Então, a intenção dele era, sim, ser considerado pela academia como um pensador sério. Mas os profissionais da área, todos eles, de verdade, consideram ele um picareta, igualzinho o nosso professor mestrado em decomposição, Olavo de Carvalho. E só de você ouvir algum constelador familiar explicando pra você o que é constelação familiar, dá pra ver que não é ciência em apenas 15 segundos. Esse é o tempo que leva pra você perceber que é bosta. Essa energia da pessoa, ela continua atuando no sistema familiar. Não foi porque a pessoa morreu que ela deixou de existir, porque existe uma história por trás disso tudo. E ele fica registrado nesse campo, nesse sistema familiar. Mas como toda seita bosta criada para tirar dinheiro de trouxa, a constelação familiar foi começando a ganhar seguidores e espaço aqui no Brasil. Vários, é a terceira vez que eu tô falando isso, para vocês ficarem de olho nessa galera. Esses coaches começam a misturar tudo, é igreja, é constelação familiar, é psicologia, tem coach de emagrecimento, tá ligado? Eles estão em todas as áreas, cuidado. Vários deles agora começaram a utilizar isso aí para ganhar dinheiro de gente desesperada. O que me dá mais raiva é isso, é que eles estão indo atrás de arrancar dinheiro de gente fragilizada emocionalmente, psicologicamente. E se for só isso, só assim, não, eu tô arrancando dinheiro aí de uma pessoa que tá mal da cabeça. Não, elas pioram a cabeça dessas pessoas. Meu Deus! Eu vi agora que ficou, que eu falei com o microfone desligado. Oh, meu Deus do céu. Então, eu repeti. Ninguém merece. Eu tava falando que eu dei uma pausa aqui e o computador travou e tal, porque eu abri aqui outra janela para pesquisar se o Bert Hellinger, se ele realmente falou que considerava a constelação como algo comprovado cientificamente. Porque eu nunca tinha visto isso, dei uma pesquisada rápida agora, né? Não achei nada que falasse que o Bert Hellinger disse isso, que a constelação é algo cientificamente, como é que chama? Realmente científico, né? Mas eu não sei, eu nunca vi isso. Eu não considero que tenha comprovação científica, até porque comprovação científica é algo que é aceito pela academia, que passa por critérios aí de uma academia. E eu não, pelo que dizem, a constelação, pelo contrário, né? Não é nem indicada. Então, não é cientificamente comprovado. E é isso. Então, assim, eu acho que talvez, eu não sei o que o Bert Hellinger falou, porque eu não sei sobre isso. Talvez ele tenha falado ciência, se referindo a um conceito próprio, não, mas assim, a um conceito de ciência mais, figurativo, coloquial, eu não sei, mas que não é cientificamente comprovado, não é, né? Então, quem defende isso está errado. Eu não achei nada aqui, fiz uma pesquisa muito rápida, não sei de onde o Santinelli tirou essa informação, então eu teria que pesquisar mais para saber. Ganhando para piorar a cabeça dessas pessoas que já estão mal. Manê, todo negócio que eu abro não dá certo, me ajuda. Vou te perguntar uma coisa, tem casos de falência na sua família? Tem uns 4 tios meus, um avô que faliu realmente. Então você pode fazer o seguinte, imaginar que está olhando para os seus tios, para o seu pai, para quem faliu e pedir a permissão para prosperar. Um dos pilares dessa picaretagem inventada pelo Bert Hellinger é um negócio que eles chamam de hierarquia. E aí você precisa respeitar a hierarquia simplesmente porque, sim, só por isso. Foda-se, tem que respeitar essa porra dessa ideia dessa hierarquia familiar e é isso, cala sua boca. E aí os coaches usam isso pra falar esse tipo de coisa aí, ó. Nossa, Maria, esse chefe só me humilha, pelo amor de Deus. Você sabia que... Olha, que os coaches fazem um monte de merda, que um monte de constelador faz muita coisa, eu compreendo e tudo bem. Mas a hierarquia do Bert Hellinger não é isso, assim, só porque existe, a gente tem que obedecer, tem que falar com eles. Não é assim, tá? Eu vou tentar explicar rapidamente o que é. E tudo bem, ninguém precisa concordar, tá? Eu só vou falar o que é. Ele entende que a pessoa que nasceu primeiro tem mais responsabilidade por ter mais experiência de vida do que quem nasceu depois. Então, por exemplo, dentro de uma família de origem, porque a gente sempre olha a primeira família de origem. Dentro de ambiente de trabalho e tal, são outras coisas. Mas dentro da família de origem. Então, a mãe já era adulta quando ela teve um filho. A mãe e o pai já eram adultos, então eles têm mais responsabilidade em relação ao filho. Aí você tem um irmão mais velho,
Nasceu um menino, o menino tinha 5 anos de idade quando nasceu o outro. Então ele tem mais tempo de vida. É considerado, né? Essa idade é considerado como maior, digamos assim, mas não é o maior de melhor. É de ter mais responsabilidade perante o outro. Mas, por exemplo, entre os irmãos, eles vão ser iguais. Não é que um irmão tem que ser maior que o outro, tá? Quando você vai olhar na constelação, eles estão no mesmo papel familiar, que é de irmãos. Só que o mais velho, ele tem um pouquinho mais de responsabilidade do que o outro, do que o mais novo, entendeu? Então, é dentro desse contexto, assim. E isso faz diferença dentro do que se faz na constelação, né? Só importa isso para na hora de você aplicar, entre aspas, a técnica, né? Vou falar assim porque o menino aí tá criticando, eu não quero criar confusão, mas assim, na hora de você aplicar a técnica que tem na constelação, isso vai fazer diferença. Mas não é que você tem que obedecer o outro, porque o outro tem uma hierarquia maior, não é assim não, tá? É só para poder a gente fazer a organização da técnica mesmo. Cadê o play aqui? Que do chefe ninguém pode ganhar? E assim, 60% dos colaboradores que pedem demissão é porque tem problemas com o chefe. Pode ser que o chefe direto se sente ameaçado por você e é por isso que ele te humilha. Mas o pior é que pode ser que você é que não sabe respeitar ordem e hierarquia. Se você não respeita ordem e hierarquia na sua casa, você não vai respeitar também ordem e hierarquia na sua empresa. Seu chefe... Isso que ela falou bate com a constelação. Deixa eu ver o que o Santinelli vai falar. Te humilha? Culpa sua que não respeita. Não, não é isso. Está simplificando. Vamos lá. A hierarquia da empresa. Você não viu na descrição de trabalho que o seu chefe poderia te chamar de animal de carroça todos os dias? Não, gente, não é isso não. Não é isso não. É você entender que existe uma hierarquia. Então vamos lá. Quando a gente entende para que isso serve? Isso serve para a gente olhar o seu lugar dentro daquele sistema. Então, se você está olhando uma empresa, e uma empresa você tem o chefe, quem é o chefe, né? Às vezes é o dono, às vezes é uma pessoa que está no cargo mais importante, digamos assim. Então, eles têm um peso maior. É como se, energeticamente, é claro que é para quem acredita, tá? É para quem acredita, não estou dizendo que isso é científico. Mas, assim, eles têm um peso maior dentro daquele sistema. Então, o dono da empresa, ele tem um processo, ele passou por todo um processo para estar ali, para montar a empresa. É como se ele tivesse aplicado a energia naquilo ali, ele criou aquele sistema e você veio depois. Então, ele tem mais responsabilidade ali, ele tem mais tempo ali. E quando eu falo de responsabilidade, ele também tem deveres ali. Ele também tem um lugar dele. Não é dizer assim, a culpa é do empregado. Não é sobre culpa. Não é culpa sua que ele te trata mal. Ele também tem a responsabilidade de não destratar as pessoas justamente por ele estar num papel importante. Né? Ele não pode ser abusivo porque ele está numa posição de poder ali, assim como o pai e a mãe relacionado a uma criança, ela está em uma posição de poder, eles não podem abusar do poder deles. Então, assim, então, o contrário disso do que o Santinelli está falando. A questão é que quando você coloca essa hierarquia, você compreende justamente isso, você compreende que a pessoa que está ali como funcionário, por exemplo, ele é menor, não é que ele é menor porque ele é menos importante, é porque dentro daquele sistema, o chefe ou o dono da empresa, ele tem mais responsabilidade, inclusive nesse sentido também, de não usar o seu poder, de não abusar do seu poder. Ele tem mais responsabilidade. E quem está ali embaixo tem menos responsabilidade. Se o funcionário, ele tenta ser maior que o chefe, querer mandar na empresa inteira, pegar cargo que não é dele, fazer muito mais do que o que ele tem ali para fazer, ele vai se sobrecarregar, ele vai, como é que diz?
ocupar um espaço que não cabe a ele e vai dar errado, entendeu? Vai desequilibrar esse sistema. Então, assim, tudo bem, ninguém precisa acreditar nisso. Eu tô falando sobre como funciona, entendeu? Então, não é sobre você culpabilizar a pessoa que tá nessa hierarquia, né, abaixo, menor. Não é isso. É você entender justamente que, assim como o outro não pode abusar do poder, não pode subjugar, ele está numa posição de poder mesmo, acho que posso falar esse nome, ele não pode abusar disso, né? O outro também não pode querer dominar, não pode querer mandar, não pode querer, cada um entender o seu lugar ali dentro desse sistema, entendeu? É nesse sentido. Enquanto te humilha em público, faltou ler as letrinhas miúdas da hierarquia. A culpa é sua. Coach sendo coach não apenas. É sobre Sempre isso. vem com esses... Eu acredito que tenha consteladores que façam essas coisas, mas não é sobre isso. Papinho, e quando o assunto é condição de trabalho, o papinho é sempre esse aí, ó. Faço mais que minha função no trabalho e todo mundo vive falando mal de mim. O que é que eu faço? Eu vou te falar o seguinte, normalmente quem assume muito mais do que é da função da pessoa é porque precisa de reconhecimento. Quando a gente não acredita no amor dos nossos pais... Isso bate com a constelação, tá? Realmente o que ela tá falando bate com a constelação. Vamos ver o que ela vai falar dos pais. Por nós, a gente acaba acumulando muito mais coisas para fazer do que é exigido daquele cargo. Porque... Olha, essa relação também faz sentido. Realmente dentro da constelação. Não sei como é que o Santinelli vai explicar isso, mas eu já vou explicar logo antes dele falar. Quando a pessoa, a criança, ela não é amada pelos pais, ela não compreende que o problema é dos pais. Ela não vai entender assim, meu pai não tá me amando porque ele tem problemas, ele tem traumas. Não é assim. Quando uma criança não recebe amor dos pais, ela entende na cabeça, porque ela é imatura, né, tem uma cabeça imatura, ela entende na cabeça dela assim, eu sou ruim, eu preciso fazer mais, eu preciso ser melhor, eu preciso. Então ela cresce com essa ideia, eu tenho que fazer mais, eu preciso fazer mais para merecer o amor, para ser amada. Então, como ela cresce com esse funcionamento, ela chega na vida adulta e ela sai repetindo esse padrão nos seus outros ambientes, inclusive nos seus ambientes de trabalho. Porque quando você dentro de casa, você tem uma hierarquia, né? Então, quando você é criança, você realmente é vulnerável perante os seus pais. Seus pais, eles são a sua autoridade, eles têm um poder sobre você. Então, quando você cresce e você está dentro de uma empresa, você tende a repetir esse padrão, porque dentro de uma empresa você tem o seu chefe, o seu superior ou o dono da empresa como uma autoridade, entendeu? Então isso que você fazia com seus pais de querer desesperadamente atenção e fazer mais para poder ser amado, esse padrão você repete dentro do ambiente de trabalho, entendeu? Então por isso ela está fazendo essa associação. Porque você quer reconhecimento. A pergunta era sobre acúmulo de função e de alguma forma ela conseguiu levar essa pergunta pro assunto. Peraí, você não acredita que seus pais te amam? É isso mesmo? Eu não sei quem desviou mais aí, ela do... Tá vendo que não é bem assim? É foda. Não é bem assim, entendeu? Vamos lá. Assunto ou eu da minha igreja. Fica o questionamento aí pra gente. E essa teoriazinha fraca aí foi começando a ser utilizada cada vez mais pelos coaches que prometem prosperidade. E cada constelador tem seu próprio método pra enganar gente desesperada. Até chegar nesse nível aí, ó. Eckhart Tolle nos ensina que ao dizer sim para a vida, faz com que ela comece a trabalhar mais a nosso favor em vez de contra nós. Imagina você buscar ajuda pra resolver teus problemas familiares, problemas, mano, que estão lá no fundo do âmago do seu ser. E aí você paga R$2.000 pra um cavalo cheirar o seu cu. Mano, tipo assim, cada vez que eu acho que não tem como mais enganar o brasileiro, enganar o ser humano, vem algo novo pra me surpreender. É foda, né? É foda. Eu não faço ideia de como seja a constelação com cavalos, tá? Então, essa parte aí eu não sei falar nada. Olha lá, sessão individual de constelação familiar. Valor R$2.900. Meio de pagamento, 5% de desconto para pagamento. Imersão essencial, simples. Valor R$970. Uma sessão por R$2.900, mano. Caralho. Mas tá... Eu cobrava 160, mas a maioria das pessoas que eu atendi
me pagaram 40, 60 reais numa sessão que durava em torno de 2 horas e meia. Porque, né, quando eu fazia os atendimentos de constelação, eram para pessoas que não tinham condições, tá? E assim, ele nem tá falando as coisas absurdas que acontecem dentro da constelação, mas de antemão, não sei se ele vai falar, porque o vídeo é longo, já tá ficando gigante, não sei se eu faço 2 partes, mas eu não faço esses absurdos que são denunciados por aí. Eu sei que tem gente que faz, mas para mim é uma má interpretação da constelação. É uma galera que faz o curso. Eu não acho que os cursos ensinam isso. Eu acho que as pessoas fazem os cursos porque tem um monte de senhorinha aposentada, dona de casa, de meia idade, que resolve fazer esse curso. É um curso rápido, de 24 horas, é sacanagem. Não duvido que tenha, mas é uma sacanagem. Se você for olhar cursos reconhecidos, assim, bons de constelação, não é de 24 horas, mas tudo bem. Mas dá pra você fazer esse curso, levar com a barriga e terminar o curso, e não vai garantir que você seja um bom constelador. Então tem um monte de mulher que tem dinheiro para pagar, porque é caro fazer esses cursos, faz o curso e só faz o curso e monta um espaço legal, porque tem dinheiro para montar o espaço, e começa a atender, e aí sai um monte de loucura, um monte de bizarrice. É claro que talvez a minha constelação também seja bizarrice, eu nem vou dizer que não, mas assim, essa moça do vídeo, por exemplo, que ele mostrou, eu não achei bizarro, eu achei legal e razoável, né? Não do cavalo eu não conheço, mas a outra que estava falando de trabalho, inclusive eu queria ver o perfil dela para eu acompanhar, mas pelo menos esse trechinho que ele mostrou tá dentro da constelação familiar. Tá bem acessível também. Isso aí é pra pegar trouxa de todas as classes sociais. Eu fico feliz que pelo menos os picaretas estão pensando em todo mundo. Não tem preconceito com ninguém. E como essa porra não exige formação acadêmica, você pode virar um constelador, mano, só fazendo um workshop, um só. E aí na hora de você fazer a constelação familiar na vida de outra pessoa, você pode simplesmente, olha que legal, dar a sua opinião pessoal como se fosse uma verdade científica. Isso é bom, mano, isso é bom demais, pô. Que trabalhinho mole é esse, pô, tá doido? Isso aí, mano, o nome disso é uma terapia freestyle, tá ligado? Porque quer dizer que você tá triste, mal, porque você está desempregado, isso está deixando você ansioso, com problemas aí durante todo o dia, sua cabeça não para, sua autoestima está baixa, você tem problema com a sua família. Isso aí, sabe como é que a gente resolve isso? Exercendo a gratidão, meu amigo. Falta pra você agradecer o universo um pouquinho. Ah, mas então você está tentando conseguir trabalho, você já deu você já entregou vários currículos e não tá conseguindo trabalho? Olha, eu fiz aqui sua constelação com meus bonequinhos de Lego aqui, eu acabei de perceber que esse problema é porque você não respeita seu pai só porque ele abusou sexualmente de você. Isso aí é um vacilo. Não, né? É assim. O perdão precisa ser liberado, né? A hierarquia da família. Na constelação não existe perdoar pai e mãe, né? Não existe isso, perdoar pai e mãe na constelação. Quando acontece, ainda tem isso também, não é todo caso, até aquele caso ali que falou no vídeo da mulher, não é todo caso que uma pessoa passa numa situação daquela no trabalho, que significa que o motivo é aquele. Você vai fazer uma constelação para ver o motivo. Aquele pode ser um dos motivos. Quando existe uma situação de abuso dentro da família, de pai com filho, por exemplo, não existe esse negócio de você ter que perdoar o pai, ter que conviver com o pai, ter que honrar o pai, não é isso, tá? O termo honrar na constelação significa, porque tem a questão do papel, que também é tirado de contexto, pelo menos do que ele quer dizer, né? O papel dentro da constelação, ele é mais simples do que a pessoa imagina, não é esse negócio de machismo, porque a mulher tem que fazer tal coisa, um homem tem que fazer tal coisa, não é isso. No sentido de marido e mulher, eles têm que fazer uma troca por igual. Então, energeticamente, os dois têm que se doar, porque eles são parceiros, eles têm que estar no mesmo tamanho, eles têm que estar iguais, eles são iguais um perante o outro. Então, não tem esse negócio de sexismo. Quando é de pai para filho, é foda, porque você tem que explicar um monte de coisa rápido, sintetizado e de forma correta. É bem complicado, mas eu vou tentar. Então, assim, uma pessoa, ela se torna pai e mãe a partir do momento que tem um filho, né? Então, o papel dela, de pai e de mãe com aquela criança,
é preparar essa criança, cuidar, né? Nutrir, cuidar, enquanto ela não tem condições de cuidar de si mesma, proteger e preparar essa criança para a vida adulta. Então, na constelação a gente fala que os pais, eles ficam com a vida dessa criança, é como se a vida estivesse nas suas mãos. Então, você está com a vida daquela criança nas suas mãos, porque enquanto aquela criança é criança, o seu papel, que é de pai e mãe, é cuidar dessa criança, para que essa criança, quando ela tiver condições de andar sozinha, os pais entregam essa vida para a criança não, já o adulto recebe a vida dos pais e fala, agora eu ando sozinho, que a gente chama de tomar a vida. Então isso é um movimento que é feito, tanto os pais entregam como o filho recebe quando ele tem condições de andar sozinho. E então honrar pai e mãe dentro da constelação é você, depois de adulto, viver a vida, é só isso. É você pegar essa vida e viver ela. Se você vive bem essa vida, você está honrando o papel de pai e de mãe, que foi criar, fazer você crescer. Quando acontece criar, para quando você tiver adulto, você andar sozinho, é isso. Quando acontece uma situação de violência, vou botar assim, com essa criança, ou até de faltas, né? Esse trabalho, esse papel de pai, ele não é feito. Então, o pai não fez o papel dele, que é cuidar, proteger e ensinar essa criança a ela andar sozinha. Então, ele não fez o papel dele de pai, não é de homem, de esposo, nada disso, é o papel de pai. O motivo disso, aí teria que ver na constelação qual seria esse motivo. Então, o que as pessoas falam lá daquela sessão que o Bert deu de exemplo, que ele falou um dos motivos, que seria o pai, por erro do pai, que ele não fala que isso está certo, que é culpa da criança nem nada, mas o pai trocou energeticamente o lugar, né? Então, a filha, que deveria ser filha, ele olha para a filha como se fosse esposa. Então, assim, isso não é culpa da criança, mas isso existe, isso acontece. Então, ele deu um exemplo lá no livro, que também é totalmente interpretado de uma forma muito bizarra, mas ali era um exemplo de troca de papel. Mas, assim, voltando ao que eu estava falando, quando o pai não cumpre o seu papel de pai, esse filho, ele não consegue tomar a vida, porque ele não aprendeu, ele não sabe andar sozinho, ele chega na vida adulta com aquele buraco. Então, o que é que a constelação faz? A constelação, ela faz o adulto olhar para esse pai e dizer para o pai algumas coisas, né? Então, não é que ele vai dizer não é que ele vai assumir culpa, vai falar que a culpa é minha, ou vai perdoar pai, porque não existe isso de perdoar pai na constelação. É até outro conceito que eu teria que explicar um monte de coisa para falar, mas não existe perdoar pai e mãe na constelação. E aí ele vai olhar para esse pai e vai reconhecer tudo que aconteceu. Ele vai reconhecer, a gente usa umas frases para poder falar, mas não é de perdão, tá? Se tem algum constelador, não duvido que tenha um constelador que faz isso, mas tá errado. Ele vai jogar essas frases para reconhecer, a gente vai ver, vai olhar, vai trazer para frente, né? Então, realmente, é muito difícil. Tem que ter muito respeito, não é todo mundo que vai querer olhar, não se deve forçar, mas é isso que faz. A gente olha para a realidade, reconhece aquela verdade do que aconteceu e fala, isso é seu, isso não é meu. Então, a constelação, uma das fases da constelação eu fico com o que é meu, entrego para você o que é seu. Isso não me pertence, isso é seu, foi você que fez. Eu agora vou tomar a minha vida e eu sozinho vou buscar o que faltou. Porque faltou. A relação, o papel de pai não foi cumprido, né? Então, seja lá o que aconteceu ali, eu agora vou buscar tratamento, que é justamente o psicólogo, vou buscar tratar como adulto, né? Então, eu vou tomar a minha vida, hoje eu já sou adulto, eu vou agradecer por ter sobrevivido, porque no final de tudo, a vida foi preservada. Então, o papel principal de um pai e de uma mãe é fazer com que aquela criança chegue na vida adulta
e tenha a capacidade de andar sozinho e tenha todo o aprendizado para andar sozinho. Então, assim, o principal foi feito, né? Não dá para poder desfazer o passado, então a gente tem que olhar a verdade daquilo, entregar, porque aquilo ali não pertence a gente, foi aquela pessoa que fez. Então a gente entrega para a pessoa que foi que ela fez e toma a vida. Eu falo, eu vou fazer, vou pegar a minha vida agora, vou buscar tratamento, eu vou tomar conta de mim. E ao fazer isso, a gente já honra pai e mãe. Não é honrar pai e mãe no sentido de que os nossos pais, a gente tem que ficar bem, tem que falar com eles, tem que visitar no Natal, não é isso. É honrar o papel deles de pai e mãe. E isso é um conceito da constelação, porque entende-se que quando a gente não entende esse processo, a gente perde a vontade de viver, porque pertencer é uma necessidade humana. Então a constelação entende que como a gente nasceu nesse sistema, a gente faz parte desse sistema. A gente veio para o planeta, a gente nasceu dentro desse lugar. A gente tem genética dos nossos pais. Então, a gente tem a necessidade de pertencer a esse sistema. Um dos livros do Bert, ele fala que antes ele excluía, né? Então, dentro dessa vivência, ele falava, você não é mais meu pai, eu não, sabe, eu tiro você desse lugar, eu expulso. Só que isso era pior. Então ele percebeu que depois, quando continuava fazendo as outras constelações seguintes, era um buraco que fazia naquele sistema, porque aquilo ali existiu. É como se você estivesse ignorando uma coisa que teve vários efeitos. Então, quando você olha para o sistema com realidade e você fala, realmente, esse pai aqui foi o pai que eu tive, desse jeito aí, cruel, não fez o papel dele, não protegeu, não cuidou, essa é a verdade. Mas o principal aconteceu, a vida foi preservada, eu vou seguir sozinho a partir de agora, entendeu? Que isso tudo que aconteceu, que fique só como aprendizado, eu devolvo para você a parte ruim. E aí vem um conceito da constelação, que é o conceito de campo morfogenético, né? Que para mim eu vejo uma forma espiritual, que a gente acessa esse campo. Então realmente você tem que ter uma mente aberta para entender que muito dessas informações ela vem de um lugar que é de fenomenológico mesmo. Quando você vai fazer uma constelação em grupo, você não pede eu não vou chamar uma pessoa para representar a mãe, sei lá, vou constelar o Santinelli, vou pegar uma pessoa para representar a mãe dele. Essa pessoa, eu não vou chegar para ela e falar assim, seja má, seja cruel, seja boazinha, dê risada, fique com raiva. Eu não falo para ela. Então eu pego a pessoa, coloco no centro e a pessoa se concentra ali. E tudo que ela fizer, seja ficar parada, seja sentar, levantar, andar, qualquer coisa que ela fizer, é o campo se mostrando. E é impressionante, porque você vê a pessoa realmente agindo parecido. Então, assim, é realmente um fenômeno que acontece. E você tem que, se você é ateu, porque o Santinelli é ateu, por exemplo, ele não acredita em nada, é totalmente cético. Então, assim, realmente ele não vai acreditar na constelação, né? Não sei também, né? Ele deveria ir numa constelação. Agora, se ele for, por favor, Santinelli, vai numa constelação legal. Não vai gente louca, não. Mas, assim, a constelação é muito bonito. As pessoas interpretam de forma meio equivocada. Vamos continuar aqui. Tem que funcionar de novo para você poder arrumar um emprego. Se tá achando que os meus exemplos foram exagerados, segue o vídeo, tá? Mas foi apenas em 2012, aquele fatídico ano que infelizmente o mundo não acabou em 2012, infelizmente. E uma coisa muito assustadora, de verdade mesmo, aconteceu. Olha essa merda. A constelação familiar conseguiu um feito de entrar no sistema judiciário para tentar resolver casos de separação, violência doméstica e outros conflitos familiares. Se não é aceito pela academia, não é comprovado cientificamente, blá blá blá, eu sou contra isso aqui. Não deveria estar.
E o responsável por essa merda foi esse animal chamado Sammy Stork. É assim que pronuncia? Não, mas tem um sobrenome aqui, Sammy Stork. Então eu falei certo. Eu não lembro se eu falei certo agora. Essa é a merda de você ter uma memória de peixe, tá ligado? Que é isso? Já tem 1h16, né? Como ele tá entrando nisso aqui, nessa parte que eu já discordo, sou contra, eu acho que eu vou interromper e vou gravar a parte 2, ou não. Quer dizer, eu vou gravar aqui. Eu vou postar dependendo do que vai sair. Porque eu tô bem cansada já. Eu tô achando cansativo. Mas eu já tô fazendo, né? Então vamos lá. Eu vou parar agora. Vou gravar de novo, porque eu não edito, né? Faço tudo assim, diretão. Vou parar, vou beber uma água, vou no banheiro e tal. E aí pode ter ou não a parte 2. Então, caso eu não faça a parte 2, beijinho, beijinho. Se eu fizer a parte 2, vai estar aqui na sequência.